Olá, meus amigos. Nós hoje vamos aprender como determinar as potências reais em circuitos de tomadas. E qual é a diferença entre a potência instalada e a potência utilizada? Certamente são coisas distintas e nós vamos fazer essa diferenciação em um exemplo prático e, inclusive, determinar a seção do cabo e a proteção do circuito. Mas antes eu peço a cada um de vocês que compartilhe esse vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e que também não esqueça de acionar o sininho das notificações para ser informado sempre que um vídeo novo for postado aqui nessa plataforma. Então, vamos agora ao que interessa. No vídeo da semana passada, eu disse que nós podemos instalar até 12 tomadas de 100 watts em um circuito monofásico que é alimentado com 127 volts. E essa afirmativa gerou um questionamento muito interessante. Esse do Edinaldo que está sendo mostrado. Ele questionou se não é necessário usar o fator de demanda. É importante ressaltar que o foco daquele vídeo, o foco do vídeo anterior, era a quantidade de tomadas. Então, para fins didáticos, eu considerei a potência máxima do circuito. Mas, se você for dimensionar o cabo e as proteções para esse circuito, aí sim vai entrar o fator de demanda. Então, respondendo à sua pergunta, Edinaldo, o fator de demanda, ele sempre será necessário. E esse fator de demanda, ele é calculado levando em consideração algumas tabelas similares a essas que vocês estão vendo aí na tela e que são fornecidas por todas as concessionárias de energia pelo Brasil afora. Essas tabelas, elas apresentam os fatores de demandas para iluminação, para tomadas e qualquer um outro tipo de carga. Mas antes de mostrar para vocês o circuito que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, nós vamos definir o que é o fator de demanda. E o fator de demanda, que é um fator muito importante nos cálculos de projeto, ele nada mais é do que a potência que efetivamente nós iremos utilizar em cada circuito. Isso é o mesmo que dizer que é a potência que vai ser consumida simultaneamente nos circuitos. Por exemplo, eu instalei 12 tomadas nesse circuito, mas eu só vou usar 6 dessas tomadas. Nesse caso, o meu fator de demanda será de 50%, metade das tomadas. Eu posso representar esse percentual como 50% ou como 0,5%. Aí nós vimos um exemplo aleatório. Na prática, nós vamos usar as indicações que estão nas tabelas das concessionárias. Veja essa aí. Considerando a minha potência de 1.200 watts, a tabela me diz que para circuitos de tomada com potências de 1.001 até 2.000 watts, o meu fator de demanda deve ser 0,75. Ou seja, eu vou usar 75% da potência das tomadas instaladas nesse circuito. Esse fator de demanda, ele será usado no seu cálculo de corrente para dimensionar o condutor e a proteção do seu circuito. Nós vamos usar como exemplo esse circuito de tomadas com 4 tomadas de 400 watts, totalizando 1.600 watts e mostrar passo a passo, bem devagar,
aonde entra o fator de demanda. Veja que a minha carga instalada é 1.600 watts, mas certamente eu não vou usar essas tomadas todas ao mesmo tempo. E a tabela de fatores de demanda diz que o fator de demanda, quando a potência instalada do circuito estiver nessa faixa de 1.001 a 2.000 watts, o fator de demanda deve ser 0,75, como você pode ver aí. Então, na hora de calcular a corrente desse circuito, eu vou usar na fórmula a minha potência instalada multiplicada pelo fator de demanda e dividida pela tensão de alimentação, como é feito normalmente. Veja que quando eu não aplico o fator de demanda, a corrente tem um aumento considerável. Depois de aplicado esse fator de demanda, essa sim será a corrente que vai determinar a seção do seu condutor e a corrente do disjuntor de proteção. Nesse caso aí, nós obtivemos uma corrente de 9,44 amperes. Eu poderia tranquilamente usar um cabo com a seção de 1,5 milímetros quadrados, sem nenhum problema. Mas nós já sabemos que a norma exige uma seção mínima de 2,5 milímetros quadrados para circuito de tomadas. Então, essa será a seção do cabo nesse circuito. O disjuntor, ele vai proteger o cabo contra sobrecorrentes e contra sobrecargas. Nós temos calculada uma corrente de 9,44 amperes. Então, nós podemos usar um disjuntor de 10 amperes com uma proteção desse circuito. Ele não ficará sobrecarregado e vai proteger o cabo que suporta 21 amperes. Esse processo de utilização do fator de demanda, ele deve ser feito em todos os circuitos do seu projeto elétrico. Isso vai refletir diretamente no custo da sua obra e, se usado adequadamente, ele vai refletir também na segurança da sua instalação elétrica. Certamente, muitos questionamentos irão surgir. Então, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo ou a sua sugestão, porque isso, além de nos ajudar, pode se transformar no tema do nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!